Olá, bom dia. Quero falar com você hoje a respeito da fé para as tempestades da vida. Sabe que tempestades, elas sobrevêm a todos. Você pode estar fazendo a vontade de Deus, mas isso não vai te livrar das tempestades. As tempestades, elas simplesmente surgem. Tá tudo bem, de repente você chega no seu trabalho, pede para você descer até o RH e lá você recebe a notícia que você está sendo desligado da empresa. Você recebe um telefonema e descobre que você ou alguém, aquele exame, não foi o resultado que você esperava, sobre você tem uma enfermidade. Você às vezes chega em casa, seu cônjuge te procura, divide algo com você, te dá uma notícia, ou você mesmo descobre algo que você não esperava. Tempestades sobrevêm a todos. Nós não estamos livres dela, fazem parte da nossa vida. Às vezes você descobre que seu filho se envolveu em algo, ou participa de algo, ou aconteceu algo com ele que você também não imaginava. Então eu quero falar com você hoje, nessa manhã, nesse devocional, a palavra de Deus. Quero compartilhar com você algo que vai te direcionar e vai gerar fé no seu coração, que eu quero que seu coração seja cheio de fé. Eu quero deixar para você algumas chaves para você vencer essas tempestades, porque assim como nós vamos ler aqui no Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus está no barco e ele tem todo o poder e capacidade de mudar o cenário e que essa tempestade cesse na sua vida, passe e que você viva como está escrito, grande bonança depois. Amém? Então a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero ler aqui no Evangelho de Marcos, essa passagem ela está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos. Eu não tenho tempo para isso tudo, como você sabe, nós falamos aqui em torno de 10 minutos, eu tento sempre manter 10 minutos. Eu sei que hoje é domingo, eu não fiz ontem, porque ontem estávamos na conferência dos Radicais Livres, que é a rede dos jovens da nossa igreja, e foi um momento precioso, o tema foi identidade. Estou com vontade de falar sobre isso. Se você tem interesse em ouvir, deixa nos comentários, fala, eu quero ouvir sobre identidade, a minha identidade em Cristo Jesus. É importante eu saber. Mas vamos aqui para a fé para as tempestades da vida. Vou ler no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no verso 35. Eu estou aqui com a minha Bíblia, eu vou ler para você. A palavra de Deus diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Verso 37. Ora, levantou-se também grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água. Verso 38. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece-te. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Verso 40. Então lhes disse, Jesus disse aos discípulos: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Até aqui. Algo precioso. Perceba que nessa passagem, no verso 35, o Senhor já deu uma palavra. Jesus diz assim: passemos para o outro lado. Você sabe muito bem que a palavra de Deus, ela é eterna. A Bíblia diz em Salmo 119 que a palavra de Deus está para sempre firmada nos céus. Verso 89. Então a palavra está firmada. Se você tem uma palavra de Deus, se você já recebeu uma palavra de Deus, ou se você não a tem, busque-a, procure na palavra de Deus, porque a palavra de Deus sustenta todas as coisas. A Bíblia diz que ele cumpre a palavra do seu poder. Lindo isso, poderoso. Ele sustenta, a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Então já existia uma palavra que garantia que eles chegariam ao outro lado.
Mas a tempestade veio ao meio do caminho. A tempestade simplesmente surgiu e ela está aí para todos nós. Agora, a grande questão das tempestades, e que eu vejo, que eu percebo isso, é que em meio às tempestades, as pessoas não consideram quem está com elas. As pessoas não consideram a quem elas estão seguindo. Sabe que essa mesma passagem no livro de Mateus, a Bíblia diz assim que e os discípulos o seguiam. Então, em meio à tempestade, tem uma chave aqui. Você tem que considerar quem você está seguindo. Quem você está seguindo de perto, quem você está acompanhando, com quem você está próximo. Porque uma palavra já tinha sido liberada em que chegaríamos ao outro lado, passemos ao outro lado, e a palavra de Deus ela é poderosa. Agora, quem você tem seguido? Em meio às tempestades, quem você está ouvindo? Quem você está escutando? Porque em meio aos problemas, nós buscamos uma solução, eu te entendo. Lembra que na nossa última palavra eu falei a respeito de mudar a abordagem. É importante você mudar a abordagem. Mas preste bem atenção, não fique procurando pessoas, conhecimentos, opiniões. Isso vai gerar uma confusão em você e vai fazer você cada vez mais olhar para o problema. Lembra de Paulo e Silas, em Atos? Fala que à meia-noite, no momento mais escuro da noite, mais tenebroso, eles estavam presos, eles estavam fazendo a obra de Deus, eles estavam cumprindo um chamado do Senhor para implantar a igreja, e de repente eles foram presos, foram espancados, foram algemados, mas à meia-noite eles consideraram a palavra de Deus e quem eles seguiam. Eles começaram a louvar a Deus, adorar ao Senhor. E a Bíblia diz que, eu imagino que o Senhor se agradou tanto disso, que ele começou a entrar no ritmo daquele louvor, daquela adoração, e ele começou a bater os pés, e a Bíblia diz que as cadeias se quebraram, e eles foram livres. Não só eles, mas todos aqueles que estavam ao redor deles, todos aqueles naquela cadeia, foram libertos, foram livres. Ou seja, quando você entende quem você segue e para de ouvir as muitas vozes, escuta só a voz do Criador, só a voz de Jesus quando você o segue, a tempestade vai passar, a bonança vai vir. E esse milagre tão poderoso, ele vai influenciar a vida de pessoas que estão ao seu redor, que estão próximas a você. Amém? Está me compreendendo que é importante você ouvir, que você buscar na palavra de Deus? A forma, a fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais eu estou ouvindo a palavra de Deus e menos estou considerando as muitas vozes ao meu redor, porque existe opinião para tudo. Querido, querida, eu quero te falar, as pessoas vão sempre te dar palestra a respeito da solução dos seus problemas. Mas eu quero te dizer que a solução da tempestade não está ali, nas muitas vozes. Está em quem você está seguindo. Preste bem atenção. Em meio à tempestade, a Bíblia diz, eu li para você, que a água, as ondas entravam dentro do barco e Jesus dormia. Ou seja, as ondas da sua tempestade, elas não acordam Jesus. Elas não despertam Jesus. Agora, o seu clamor, sim. Porque a Bíblia diz que os discípulos chegaram, mestre, Senhor, não se importa que pereçamos. Ele está com o ouvido inclinado para te ouvir. A sua tempestade não gera nenhum pânico nele, nem o desperta. Ele não vai falar, e agora, o que faremos? Olha só a situação sobre a vida dele, sobre a vida dela. Não, não, ele não faz isso. Ele simplesmente escuta o seu clamor e atende a você, cessando a tempestade sobre a sua vida. Isso gera fé no seu coração? Você já está crescendo em fé? Então digita amém, comenta amém aqui abaixo, em nome de Jesus. E outra coisa que eu quero rapidamente falar para você, e preciso que você preste muita atenção, porque muitas pessoas pensam que às vezes Jesus repreende duramente os discípulos, falando: "Uau, porque vocês foram tímidos, vocês não têm fé." Não foi assim. Jesus só quis mostrar algo para eles, que em meio à tempestade, você tem que mudar o seu falar. Jesus estava dando insights para eles. O tímido aqui quer dizer
Por que vocês não disseram às ondas? Por que vocês não comandaram sobre a tempestade? Marcos capítulo 11, eu vou ler para você aqui também, diz que, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Crer no que diz. Se você disser em meio à tempestade, pare de falar da tempestade, mas diga à tempestade, cessa, para. Comece a declarar sobre o seu casamento. O meu casamento é abençoado. O meu casamento, nós vivemos em unidade. Nós temos a linguagem do amor um para com o outro. Comece a declarar sobre o seu trabalho, aqui esse ambiente de Cristo, sobre a sua empresa. Eu não estou vendendo, mas eu vou vender. Comece a declarar sobre o seu filho. Ele não é o que eu vejo, ele é o que a palavra de Deus diz que ele é. Comece a declarar sobre a sua depressão, sobre as suas emoções. Fala, esse cenário, essa enfermidade, o laudo médico é esse, mas a palavra de Deus diz que eu sou justo, que eu sou feliz, que eu tenho paz e alegria, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Comece a declarar sobre a tempestade. Mas não fique falando da tempestade. Não perca tempo falando do problema. Não celebre problema. Mas fale a tempestade. Comande na autoridade do nome de Jesus, do nome dele, aquele que vive, aquele que reina. Em nome do Senhor Jesus, a palavra, ela gera o seu mundo. A palavra gera o ambiente ao seu redor. Comece a mudar o seu falar. E aqui eu quero deixar um desafio para você, que nessa semana você possa mudar o seu falar. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de falar da tempestade, comece a falar para a tempestade. Entre na sua casa e comece a falar: a realidade aqui vai mudar, o ambiente aqui vai mudar. Eu creio que no nome de Jesus essa tempestade vai passar, essa enfermidade ela não é de Deus, não foi o Senhor que mandou sobre mim. Eu repreendo ela sobre a minha vida. Comece a declarar sobre a tempestade. Em nome do Senhor Jesus, eu quero ler para você que está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 23, diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firmes a confissão. Confissão é falar. A confissão da esperança. Não mude o seu falar, mas fale daquilo que Deus tem para você. Não fale da tempestade, mas fale a tempestade. Quem fez a promessa é fiel e vai cumprir. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, eu quero abençoar o seu dia, eu quero abençoar você, eu quero declarar sobre você uma palavra de fé para te fazer avançar, crescer e romper essas tempestades e que grande bonança venha sobre a sua vida. Pai, eu abençoo o teu povo, eu declaro sobre eles, Senhor, que a tua palavra, que é fogo, Senhor, que purifica, que é água que lava, que é um martelo, Senhor, que despedaça os obstáculos, a tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, venha gerando fé no coração deles, Pai, que a tua palavra traga luz, traga discernimento, Senhor, tua palavra que é a espada que separa todas as coisas, Pai, eu declaro sobre eles, Senhor, que são esses que recebem hoje, nesse dia, uma porção de fé para cruzar as tempestades, são esses, Senhor, que caminham contigo, Jesus, e te reconhecem e te consideram em todas as coisas. Eu declaro, Senhor, que eles são curados. Declaro, Senhor, que os relacionamentos deles são restaurados. Declaro, Senhor, que a casa deles vive em paz. Em nome do Senhor Jesus, receba fé no seu coração nesse dia. Se você crê, diga amém. Em nome de Jesus, aleluia. Quero pedir para você que se essa mensagem falou com você, se essa mensagem tocou seu coração, e se você conhece alguém que também está passando por tempestades na sua vida, em suas vidas, compartilhe com ela. Compartilhe com 2 ou 3 pessoas que você conheça, porque o meu objetivo é levar essa mensagem ao mais longe possível, que ela tenha um grande alcance e que as pessoas recebam fé e esperança em seus corações. Amém? Encerro com a canção da minha esposa, que ela cantou. O nome dessa canção é Santo Lugar. Fala: vidas são curadas, esperança encontrada. Aqui, agora, Jesus vem transformando tudo.
Fica na graça. Abraço carinhoso.